Boa noite, meu povo! E tá no ar mais um Sextou com Lani Anjos, o programa que chegou para deixar o fim de semana ainda mais gostoso. E hoje nós trouxemos um convidado super especial, ele que é um dos maiores chefes de gastronomia aqui da região, vai contar um pouquinho da sua história e como ele se ingressou nesse mundo fantástico, cheio de sabor. Com vocês, o nosso chefe, Binho Novaes. Olá, tudo bem, gente? Me chamo Binho Novaes, como a Anne já falou, né? Estou no mercado gastronômico de Macaúbas há um bom tempo, né? E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de como eu cheguei aqui, como a gente está conseguindo alcançar um público cada vez maior. Gente, essa entrevista de hoje promete muitas emoções e muitas dicas importantes, cheio de sabor e cheio de entretenimento para você. Para começar, Binho, conta para ir pro pessoal de casa como foi que você ingressou no mundo da gastronomia, se esse já foi o seu sonho assim desde o início ou se você do nada se despertou para o mercado da gastronomia. Na verdade, a gastronomia chegou para mim através da minha avó. Minha avó sempre cozinhava e me ensinava desde muito cedo. Desde meus 9 anos eu estava lá no pé do fogão com ela. E eu amava muito. Só que eu ficava entre a gastronomia e entre a arquitetura, porque também era outra paixão. Embora ambas sejam artes, eu optei pela gastronomia porque em Macaúbas até então não tinha nenhuma pessoa formada nessa área. Tanto é que eu sou pioneiro. E quando eu ingressei, achei o curso no Senac em Conquista, falei assim, não, é essa a minha oportunidade, vou fazer. Fui lá, fiz. E assim, no início do curso, estava precisando de uma pessoa para estagiar num restaurante. E era o melhor aluno do curso que tinha essa oportunidade. E fui eu. Caramba! Aí eu consegui essa oportunidade de ingressar nesse restaurante. Fiquei por lá durante 3 anos. Nesses 3 anos fui aprendendo cada vez mais. Juntou o curso juntamente com o restaurante ali, a convivência. Porque quando você faz uma faculdade ou um curso, Sim. O teórico, o prático dentro da instituição é diferente com o cliente. Exatamente. E foi ótimo, peguei uma bagagem muito boa. Início da pandemia, vim para Macaúbas e falei assim, não, é agora que eu vou montar o meu negócio. Comecei o meu delivery, né? E fiquei no delivery um tempo, até, como posso dizer, pegar confiança naquilo e abrir o meu restaurante. Caramba! Então foram 3 anos que você ficou se dedicando somente ao curso de gastronomia, tendo contato, né, direto com o público. Porque me diga uma coisa, Binho, você já tinha trabalhado com o público nesse meio tempo ou foi seu primeiro contato diretamente assim com o cliente? Eu já tinha trabalhado, eu trabalhava em loja de roupa, né? O meu primeiro emprego foi em loja de roupa. Fiquei, entre saídas e vindas, fiquei 9 anos nessa profissão. Nossa! Então era um contato que eu sempre soube vender o meu peixe. E aí, nesse contato, pro restaurante, tirei de letra, né? Vamos dizer assim. Com certeza, porque a bagagem, de certa forma, é a mesma. Quando você tem esse contato com o cliente, você consegue ter, né? Sim. Até a questão da afinidade, a sensibilidade de você sentir. E moda e cozinhar, né? Acaba tendo um vínculo muito grande, né? São artes, né? Que você precisa da arte de vender tanto no mercado da moda, quanto na arte de cozinhar também, né? Com certeza. Então, assim, são 2 áreas relativamente iguais e você consegue, porque quando você vai em algumas feiras de moda e de gastronomia, você vai ter sempre uma ligação muito grande. Então, eu acho que essas 2 artes me pegou e me abraçou. E que bom, né? Porque assim, com a experiência que você teve, você já pôde trazer para esse universo assim, que é totalmente diferente, mas também não deixa de ter a sua conexão uma com a outra, né? E você se jogar dentro daquilo que você realmente gostava e ama fazer, né? Na realidade. O amor na gastronomia, eu falo sempre, gastronomia é amor. Não adianta você fazer por status para falar que você fez um curso, você virou chefe. Outra coisa que sempre o pessoal se engana, que é fazer gastronomia para virar chefe. Você não faz gastronomia e vira chefe. Chefe é quando você lidera uma equipe, uma cozinha. Você forma em gastronomia, você vira cozinheiro. Tem pessoas que fazem por hobby, para você. Agora, quando você lidera uma equipe, aí você é chefe.
É importante você ressaltar isso, porque eu mesma sou leiga no assunto, eu acreditava que a pessoa que já fazia gastronomia, de certa forma, ela já era o chefe. Então, o chefe é que lidera, no caso, lidera né? a equipe. Você formou em gastronomia, você é cozinheiro. Importante, viu, gente? Se atente a esses detalhes aí, porque eu mesma acreditava que chefe era a mesma coisa, né? De ter essa conexão, assim, de cozinhar, e não eram coisas diferentes. Muito importante saber isso, né? E aproveitando, Binho, conta pra gente aí, que o pessoal de casa, eu tenho certeza que tá super interessado em saber quem é Binho Novaes. Binho Novaes é uma pessoa muito simples, né? Vem de uma família simples, humilde, da zona rural, que eu acho que é o que torna mais difícil ainda. Quem é da região sabe o quanto é difícil a gente se destacar numa cidade que tem pouquíssimas oportunidades. Então, assim, você já vem na zona rural, você vem de uma família simples, para você conseguir o seu destaque, você tem que ralar. Muito, e muito, E né? muito. Então, assim, eu cheguei e falei assim, não, eu vou fazer o diferente. Porque acho que todo mundo que faz uma profissão, faz uma faculdade, um curso, fala assim, eu vou fazer o diferente. Mas acaba que no final sempre faz a mesma coisa. Eu falei, não, eu vou fazer o diferente. E comecei a trabalhar desde muito cedo. Falei, não quero ser dependente dos meus pais. Ralei, trabalhei, juntei meu dinheiro, paguei o meu curso, me informei. Tudo isso com o próprio, né? Graças ao meu esforço. E tô aí, hoje tenho o meu negócio, graças a Deus, de sucesso. E eu acho que a cada vez mais tende a evoluir. Com fé em Deus, se percebe pela sua fala aí o quanto que você é determinado, o quanto que você é focado, né? Desde novinho você já teve essa mentalidade de você correr atrás das suas coisas, de querer fazer diferente, de ser diferente, né? Trabalhar para poder conquistar as suas coisas com seu próprio mérito. Então, assim, isso é só o início das coisas grandiosas, né, Binho, que você vai colher ao longo desses anos, né? Se Deus quiser. E a gente torce muito para que isso aconteça, porque como você falou, a gente, por ser de uma cidade pequena, já é difícil você ter uma oportunidade. E quando você sai da zona rural, como foi o seu caso, são N questões que influenciam para as dificuldades serem muito mais persistentes, mais fortes, né? Vem a questão do preconceito, vem a questão, às vezes, financeira, a dificuldade de ter que você se deslocar da zona rural para a cidade, ou até para o estado, né? E, assim, empecilhos é o que mais tem na vida de uma pessoa que vem de fato da zona rural, tão mais quanto os da cidade, né? E ver que você persistiu para você fazer a diferença, isso é grandioso, principalmente na juventude de hoje, porque a maioria dos jovens, eu não só vou dizer isso no contexto dentro da cidade de Macaúbas, mas a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa realidade atual, os jovens, infelizmente, hoje em dia, estão escolhendo o caminho mais difícil, que é o caminho errado, podemos dizer assim. E ver um jovem na sua idade, já desde cedo, tão determinado a ser diferente, a seguir o caminho certo e a fazer acontecer, isso é surreal, Binho. E a gente só tem, eu digo a gente, porque a equipe que está aqui presente, Macaúbas, tem que parabenizar e bater de palmas da onde você veio e se tornar o jovem que você se tornou. E assim, referência para outros jovens, eu acredito, que te acompanham nas redes sociais e que estão aí em casa também assistindo, né? Sim, eu vejo um carinho muito grande do jovem comigo, na minha rede social, no meu restaurante, às vezes eu recebo mensagem, eu te admiro bastante, eu acho o seu trabalho incrível. De jovens, não só de jovens também, mas do modo em geral, da população. E como você falou, que é o caminho mais difícil, na mentalidade dos jovens de hoje, é o caminho mais fácil, é a famosa vida vazia. Exatamente. Só que essa vida vazia, ela tem um período, que vai chegar uma idade que eles não têm mais aquele pique que tem hoje, aquela liberdade de opção que tem hoje. Vai chegar uma hora que você vai ter que trabalhar, vai ter que botar a cara a tapa. E aí? Fez o quê? Estudou, formou, concluiu um ensino médio, um ensino fundamental, ou até mesmo uma faculdade, que poucos hoje fazem, embora tenha tanto incentivo do governo para estudar. Na nossa época não tinha. Não. Na nossa época, por exemplo, na minha época, eu venho de uma zona rural que eu tinha que ir, vir no ônibus cheio de poeira, quando chovia, atolava, para estudar, com aquela força de vontade. Nem merenda tinha, não é? Hoje em dia tem 2, 3 refeições na escola, quem conclui o ano ganha valores, então é bem mais fácil, mesmo assim os jovens não querem. Quer a vida fácil, que não é fácil.
Quando lá acordar, vocês vão ver que não foi nada fácil. E isso que você falou é super importante, né? Porque assim, a proporção como os anos vão passando, as coisas vão evoluindo. E a gente que veio dessa época de ter que enfrentar dificuldades para ter até dignidade de uma merenda, digamos assim, nutricionalmente balanceada, porque querendo ou não, quando a criança ou o adolescente ele tem essa questão do suporte, né, alimentar, ajuda muito nessa questão do desenvolvimento cognitivo. Sim. E quando você não tem esse acesso, isso também dificulta muito mais o desempenho, o desenvolvimento. E hoje, ver que os jovens têm praticamente tudo nas mãos. É o Bolsa Pé de Meia, são programas que te faz com que os jovens se estimulem e mesmo assim conseguem colocar um empecilho, né, de estudar, de correr atrás, querem se acomodar a viver na mesmice, na realidade de só ouvir influências que não tem nada, às vezes, o que acrescentar, né? E, assim, usar uma palavra aqui, usar uma frase que seu Ayrton costuma dizer aqui pra gente, né? Estrela cadente vai e passa. Então, você tem que ser meteoro, vir para ficar. E, na realidade, os jovens de hoje estão sendo estrelas cadentes mesmo. E, assim, a gente tem que orientar os nossos jovens a seguir exemplos como você, a seguir exemplos de outros jovens que realmente são pessoas que influenciam, são pessoas que nos dão um norte para seguir o caminho que realmente tem que ser seguido para fazer, assim, escolhas escolhas certas para as nossas vidas, né, Binho? E, assim, é lamentável mesmo a gente ver que no mundo de hoje, na atualidade, né, os jovens estão cada vez mais escolhendo caminhar, como você falou, o caminho mais fácil, mas que é o caminho mais tortuoso, né? E, assim, ver você seguindo, tendo essa consciência, passando isso para as pessoas que te acompanham, isso é muito gratificante, Binho. E, assim, saber que você está no caminho certo, saber que você sabe qual é a sua missão, que você está nesse mundo para impactar, isso é grandioso demais para um ser humano. Maravilhoso. Eu me acho o máximo, eu posso dizer assim, porque poder ajudar as pessoas, dar dicas para as pessoas, que estou sempre dando dica. Eu recebo mensagem todos os dias. Binho, como que faz isso? Binho, como que faz aquilo? E eu poder ensinar, poder ajudar. Porque tem pessoas que não sabem. Porque você falou da influência da rede social. Hoje em dia, todo mundo está ligado na rede social. Todo mundo tá seguindo alguém, indo por influência de alguém. Só que as realidades é bem diferente. Exatamente. A gente nunca pode comparar uma pessoa com a outra. Cada um é de uma maneira diferente. E o que acontece? Ninguém na rede social mostra que está triste. Ninguém na rede social mostra que está indignado. Raramente você vai ver isso. É um mar de felicidade, é um mar de abundância, é um mar de dinheiro, de viagem, de passeios. Mas o que fez chegar até lá essas pessoas? A realidade minha condiz com a deles? Não. Então, volto para a minha realidade, vou tentar alcançar os meus objetivos dentro da minha realidade, para talvez tentar chegar a algum nível que aquelas pessoas estão, mas não que eu quero me comparar com aquelas pessoas. E nem deve, né? Porque cada ser humano é único, cada ser humano tem sua história, carrega uma bagagem, né, Binho? E, assim, nada mais interessante, nada mais sábio do que você ter uma pessoa para você influenciar, gente como a gente, Sim. Né? É igual assim, eu vou seguir Binho porque eu sei o que ele tem para me acrescentar, eu sei o que ele tem para me agregar, a bagagem que ele tem, a história de vida que ele carrega é única e, assim, tem um peso grandioso do que você, às vezes, se pautar em vida de influências, igual você falou, é sempre um mar de rosas, não existe batalha, não existe luta, tudo vem muito fácil. E quando se posicionam por alguma coisa ou outra, são mais por polêmicas na realidade, né? E, assim, que você continue, Binho, sendo referência, sendo influência para a nossa sociedade macaubense, para outras pessoas também futuramente que venham, né, a te acompanhar, que você alcance cada mais pessoas e que a sua pessoa, a sua vida em si venha ser um peso, venha ser, né, um espelho para que as pessoas sigam aí, Binho. Sim. Então, gente, a gente vai dar uma pausa agora e já já a gente volta no próximo bloco para conhecer mais um pouco sobre a vida de Binho Novaes. Vai navegando, Macaúbas Net,
Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. E voltamos a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E o nosso convidado especial de hoje, Binho Novaes, ele vai responder para a gente agora essa pergunta. Binho, a gente sabe que a gastronomia ela é uma arte. Uhum. E qual foi o momento que você conseguiu assim, identificar que a gastronomia poderia ser, além só de cozinhar, mas uma forma de se expressar? Na verdade, o amor que a gente coloca ao fazer um prato, ao elaborar um prato, acaba sendo uma forma de expressar. E a gente expressa muito o nosso sentimento de acordo com o prato. Talvez já aconteça até com você. Você sabe fazer um prato, mas se você não tiver com um emocional muito bom naquele dia, o prato não vai ficar tão gostoso. Isso porque, por causa do emocional, por causa da forma de fazer o prato e do amor que a gente coloca nele. Então tá tudo aí ligado uma coisa na outra. Você tem que estar bem, bem espiritual, bem emocional para fazer aquele prato expressivo, aquele prato que as pessoas vão comer com os olhos. Quando você posta um prato, você fala assim, que delícia. É isso o desejo que a gente tem que despertar do cliente, né? E das pessoas através da gastronomia. E me diga uma coisa, porque a gente sabe que o ser humano ele é muito visual primeiro, para depois essa questão do sabor, do paladar. Você falou que é uma questão muito assim de envolver o espiritual, o emocional. Como é que você consegue gerenciar todas essas suas emoções para que ela, um dia que você não esteja assim tão bem, ela não venha interferir de forma negativa na hora de você se expressar, né, com o seu prato? Na verdade, a gente tenta estar bem todos os dias. Infelizmente, não conseguimos. Mas eu sou muito assim. Eu tô bem, vou fazer isso hoje. Vamos acelerar o processo aqui, que eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Sempre trabalhei com uma equipe muito boa, tenho sorte, na verdade. E aí, o que acontece? Maionese. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço maionese artesanal há, acho que uns 8 anos. O dia que eu não estou bem, minha maionese não sai bem. Caramba! E aí, ontem mesmo, eu falei assim, o meu funcionário falou assim, Binho, a maionese acabou, faz aí. Eu falei, não vou fazer hoje, porque eu não estava tão bem. E eu sei que poderia desandar. Sim. Então, aí entra aquela questão de você ter uma equipe, liderar uma equipe boa, para que quando surja isso, acontecer da pessoa fazer, porque nem sempre a gente tá bem para fazer aquilo. Porque essa questão do nosso emocional, nem sempre você consegue ter o controle das suas emoções, sim, você gerir ela da melhor forma possível. Então, assim, como você falou, você tem uma equipe que te dá esse suporte por detrás, né? Assim, digamos assim, do que as pessoas não conseguem ver. Você tem uma equipe bacana, você tem uma equipe que consegue, né, te dar essa estrutura, essa força, quando realmente você tem essa questão do seu emocional, como foi ontem que você disse, né? Sim. Que você teve essa questão desse pico aí, que você percebeu que você não estava bem. E aí você tem, então, no caso, pessoas que fariam por você, digamos assim, né? Isso é muito bom, porque, como eu falei, a gente não amanhece todos os dias bem. E então tem que ter isso. Eu acho que, por isso que fala, uma dorinha só não faz verão nunca. Eu acho que tem que ter. A equipe completa, né? Completa. Uma que acaba se completando a outra, sim, né, Binho? E me diga uma coisa, falando sobre essa parte de você fazer um prato, você se sentir bem, tem algum prato que você tem a sua assinatura? Tem algum ingrediente especial, alguma técnica que você ama usar?
Eu acho que quem já foi no meu restaurante sabe que vocês vão ver lá pratos que vocês não encontram em lugar nenhum, na verdade. Porque a gente procura, eu mesmo, porque a gente estuda para isso. Então a gente procura o máximo elaborar, trazer ingredientes típicos da nossa região e que possa fazer um prato diferente. Por exemplo, tem um risoto de camarão lá que eu nunca comi. Olha, eu já viajei para vários lugares, vários restaurantes, não encontro um risoto igual ao meu. Porque a técnica, a assinatura e você conhecer os ingredientes, que é muito importante. Às vezes, eu falo sempre isso, a gastronomia não é para amadores, como nada na vida é. Sim. E principalmente a gastronomia, porque você trabalha com alimentos. Você tem que ter um controle de estoque, um controle de alimento. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Se o alimento está em perfeito estado, tudo isso vai interferir para que o prato torne-se especial. Aí entra a questão do prato sair ótimo, com a assinatura boa, os ingredientes selecionados. Então, um peso maior seria, no caso, todos os ingredientes no geral, né? A combinação dos ingredientes e a seleção dos ingredientes. Importante, né? Porque, assim, se você quer entregar uma qualidade, a sua obra-prima, né, precisa ter ingredientes, precisa ter uma estrutura toda por trás, né? Sim. 100% completa, né? 100% de qualidade de fato, para que você entregue um resultado bom. Eu já ouvi falar desse risoto seu de camarão, e me diga uma coisa, ele é o seu prato que tem mais saída, assim, que as pessoas mais pedem, ou tem algum outro, assim, que as pessoas, quando te vêm, já falam, ó, Bia, eu quero tal prato que eu sei que você faz surreal? Na verdade, é uma briga. Porque a gente está situado em uma cidade onde tem as pessoas que viajam, conhecem a gastronomia mais a fundo, e tem as pessoas que encontrou no meu restaurante um lugar para ir e conhecer a gastronomia. Porque nem todo mundo, você sabe, tem a oportunidade de viajar. Então, por exemplo, tem pessoas que amam carne, tem pessoas que amam camarão. Frutos do mar nem todo mundo come. Então, assim, tem o público do camarão, tem um público da carne. Então, é bem dividido e bem separado. Mas todas as vezes que eu encontro bem, eu quero comer um risoto de filé mignon, mas quero comer também um risoto de camarão. Então, posso dizer que é os dois pratos que mais saem e os mais disputados. Caramba! Sem falar no brownie também, que não vou deixar de falar do brownie, que é a nossa sobremesa, que é muito especial, feita na casa. Eu já fiz mais de 10 receitas para chegar naquele brownie que, para mim, é o perfeito. Então, assim, a gente vai estudando, vendo, selecionando os ingredientes, até chegar naquela perfeição que você quer que seja. E você costuma, nesse processo de preparação, tudo, como você falou assim, você vai fazendo até chegar à perfeição. Você tem algum critério, assim, para falar assim, ó, esse tá legal, esse não tá, o que eu preciso melhorar? Tem uma questão, assim, sua, porque você aparenta ser muito perfeccionista, né, em relação... Porque comida você tem que ser de fato, né? Mas, assim, alguma coisa que te deixa sempre com um gatilhozinho, assim, um alerta para você falar assim, ó, eu preciso melhorar isso aqui, ou é de acordo com o que você vai testando mesmo, você vai experimentando, ou de feedback de clientes? Eu testo. É de acordo com o meu paladar. Que eu acho assim, como eu tenho um paladar mais apurado, o que vai ficar bom pra mim vai ficar bom pra você. A gente tem que ter esse paladar bem refinado mesmo. Então eu vou testando, olha, poder colocar mais isso, poder diminuir isso. Então, pra chegar ao cliente, não é um prato que eu cheguei na cozinha, naquela loucura, pego, jogo tal, fiz, de qualquer jeito, mandei pro cliente. O cliente, bem, não ficou legal. Não, primeiro eu testo, aí vejo. Aí eu falo, mas se eu colocasse mais tal coisa, será que não ficaria melhor? Faço. Não, da outra forma ficou melhor. Então, é o meu paladar primeiro, para depois de muitos testes, para depois ir pro cliente. Entendi. Então, você faz essa preparação, digamos assim, antes, você vai testando, para você entregar qualidade, né? Sim, a qualidade máxima. E tem que ser, né, Binho? Porque a alimentação, como você falou assim, a gente cozinha com amor, então você procura entregar isso. Então, de certa forma, é a sua assinatura, é a sua identidade que está ali. Então, querendo ou não, se você fizer algo meia boca, vou usar esse termo assim, ele não vai ter, né, um retorno tão favorável como você esperava. E comida tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente chega em alguns restaurantes, em alguns lugares, que parece que a comida foi feita de qualquer jeito. Exatamente. E assim, eu mesmo tenho uma aversão a pagar caro em comida e eu ter que jogar a comida fora porque a comida tá ruim.
Assim, eu tenho o maior prazer de pagar caro num prato, mas saber que aquilo que eu tô comendo é saboroso, tem autenticidade, você consegue sentir, às vezes tem até memória afetiva, né? Sim. Porque assim, você consegue resgatar em algumas pessoas lembranças, né? De quando era criança, um prato feito só pela avó, e você consegue trazer isso, despertar isso no cliente. Então assim, eu mesmo tenho um pavor de verdade. Pagar caro, às vezes, um prato para poder jogar fora. Porque a comida tá ruim, ou tá sem sal, ou tá gordurosa demais, tá sem gosto, tá destemperado. E assim, quando você paga, eu não vou dizer caro, mas você paga jus aquilo que o prato realmente te oferece, você vai fica voltar satisfeita, sempre. né? Você volta Você várias vai vezes, falando, né? vai divulgar. Que é a melhor divulgação, que é a boca a boca. É. Então, se você vai num restaurante, você come bem, e você sai de lá satisfeito, você vai chegar e vai começar a falar para um, para outro. E aí é onde que está a perfeição, a qualidade de todos os ingredientes, de toda a cozinha. A cozinha tem que ser preparada, os ingredientes têm que ser tudo preparado, selecionados para entregar isso. Sim. Porque, igual você falou, tem muito restaurante que é caro. Caro por algum status, porém, eles não trabalham com o ingrediente que é selecionado, que é o melhor. E no final, a pessoa vai lá, vai uma vez só, que não é o objetivo. Exatamente. E a nossa região, as pessoas conhecem muito assim, foram de tal lugar, binho do restaurante. Aí vem aquele negócio. Fui no restaurante de binho, tava ruim. Aí já me queima, já, a minha assinatura já desce. Aquilo que você fez 9 anos, né? Que você ficou fora Sim. se preparando, 3 anos de faculdade, você praticamente joga pelo ralo, fora. né? Então, assim, você tem que ter um cuidado, você tem que ter um critério mesmo aguçado para você entregar o melhor, né, Binho? Com certeza. E me diga uma coisa. Você disse que na época da pandemia você entregava delivery de hambúrguer, né? Sim. Como é o cardápio assim, do seu restaurante? Conta pra gente aqui e pro pessoal de casa também, para ficar, né, a par do que você tem lá para oferecer. Então, o meu cardápio era um cardápio que eu acho que atende todas as necessidades, todos os clientes, todos os estilos e gostos. Desde hambúrgueres, nossos hambúrgueres são eles artesanais, desde os pratos, a gente tem pratos mais simples, tem pratos mais sofisticados. A gente trabalha com cervejas, com vinhos, com champanhe, enfim, a gente trabalha com uma linha completa justamente para atender todo mundo, porque a gente tem uma cidade que é diversa e eu procurei atender todo mundo. Na pandemia era só hambúrgueres, agora com o restaurante é para todo mundo. Então, ó, gente, tá aí já um convite para vocês irem visitar o restaurante de Binho. Tiver um aniversário, tiver alguma ocasião, Dia dos Namorados, que logo tá chegando, Dia das Mães, né? Vamos fazer uma ação bem especial. Ó, já fiquem atentos aí para vocês participarem e conhecer o restaurante. Eu também vou me organizar direitinho para poder conhecer, porque eu ainda não conheci, mas assim, eu já ouvi falar muito bem. Essa questão do boca a boca é verdade, como eu tenho certeza que vocês também já devem ter ouvido falar muito do restaurante dele. Então, assim, eu tenho certeza que essa entrevista também vai dar aquela pitadinha assim, de curiosidade, assim como me deu também, para que vocês vão lá conhecer, né, esse espaço maravilhoso dele. Com certeza, estaremos aguardando todo mundo. Gente, nós vamos para os comerciais e já a gente volta com mais um bloco do Sextou com Anne Anjos, com esse convidado maravilhoso. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Dr. Manuel Vitorino, 40, Macaúbas.
E voltamos a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E nós vamos falar sobre um tema super importante, principalmente na idade da juventude hoje, que é sobre empreender. Binho, conta pra gente, porque a gente sabe que o mercado gastronômico, ele é bem desafiador. Quais foram as dificuldades que você enfrentou para poder empreender e colocar o seu comércio aqui em Macaúbas? Na verdade, empreender nessa idade é desafiador realmente. Porém, quando você vem para uma cidade do interior, onde as pessoas ainda não estão acostumadas com certos tipos de prato, com certos tipos de comida, é mais desafiador ainda. Então é desafiador para você arranjar matéria-prima, é desafiador para você arranjar mão de obra, é desafiador para você instalar e tentar melhorar a cabeça das pessoas que aquilo ali é bom, que aquilo ali tem qualidade, que aquilo ali tem amor, tem técnicas. E isso tudo eleva um valor ao prato. Então, quando você vê isso tudo, eleva o valor do prato, e aí você tem um desafio, que é tentar conquistar a população, o cliente, com o seu cardápio. E realmente fazer com que as pessoas tenham essa aceitação de uma forma sóbria, né? Sim. Porque assim, você cobrar o seu valor, agregando, né, ao seu trabalho, aos seus anos de estudo, o empreendedorismo que não é fácil, e você conseguir passar isso para a população, meio que de uma certa forma educar as pessoas, né? Realmente não é fácil, como a gente sabe que o comércio aqui de Macaúbas, né? A nossa sociedade é muito difícil em relação a isso. E me diga uma coisa, você tem um diferencial no seu restaurante, né? Que isso também é parte fundamental do empreender. Conta para o pessoal de casa, qual é essa seu pulo do gato? Conta pra gente aí. Primeira coisa, o diferencial é o atendimento. É muito comum você ir nos lugares e não ser bem atendido. Então, primeira coisa, atendimento. Segunda coisa, ter a equipe boa e você ter um padrão. Tem que ter um padrão, porque o prato que você come hoje, amanhã se você for lá, você vai comer o mesmo prato, com a mesma textura, com o mesmo sabor. Por isso, entra os ingredientes. E também, você ter o ambiente, que é um ambiente que vai transmitir para você a paz, o aconchego. Tudo aquilo vai favorecer a você ter uma noite incrível, agradável, juntamente com o seu convidado, com o seu parceiro. É isso que eu quero proporcionar. E você falou uma coisa super importante, né? A gente até comentou sobre isso, a questão do atendimento aqui em Macaúbas. O atendimento aqui na nossa cidade, infelizmente, continua ainda sendo muito precário, né, Binho? Você como um empreendedor, como cliente também de alguns outros estabelecimentos, qual a dica que você daria para as pessoas que estão começando a empreender, aos comerciantes, as pessoas que estão nos assistindo, porque isso é fundamental, porque o que mais conta hoje em dia em você fechar um atendimento, em você fechar uma venda, em você fidelizar o cliente, é o atendimento. Né? Então fala pra gente aí qual o conselho que você dá como empreendedor, como empresário, né? E como cliente também, uma dica que você daria para quem nos está assistindo. Eu vou ocupar agora o proprietário, o empreendedor. Porque a mão de obra, mesmo que seja difícil, quando a pessoa chega no seu comércio para trabalhar, para prestar um serviço, para ser o seu colaborador, ela necessita de uma luz. Então você tem que dar essa luz, você tem que preparar o seu funcionário para atender bem. Porque é muito fácil. Vou contratar fulano e tal, ele já trabalhou em tal loja, então é bom para trabalhar aqui também. Cada loja, cada restaurante, cada canto tem as suas manias, tem as suas maneiras de prestar o serviço. Então, se um funcionário chega lá para mim, uma pessoa vai colaborar para mim, eu falo, olha, aqui é assim, assim, assado. Eu quero que você atenda o cliente dessa forma, com um bom dia, com boa tarde. Eu vou ensinar como abrir um vinho, eu vou ensinar como montar uma mesa. Então, assim, essa parte do atendimento corresponde totalmente ao empreendedor, não é ao funcionário. E aí o que acontece aqui em Macaúbas? As pessoas contratam aleatoriamente e falam assim, meus funcionários não sabem atender, vivem aí brigando. Não é que não sabe atender, é porque não preparou o funcionário para atender. É diferente. Exatamente. Então assim, todo mundo que entra para mim, eu chego, vem cá, vou mostrar, vamos fazer tal prato é assim, assim, assado. Aí eu pego o prato, a gente degusta, aí eu falo, agora faça aí. E eu tô aqui olhando daqui de cima como que tá fazendo. Então assim, a pessoa,
ela é treinada a fazer aquilo. Isso que é o diferencial. Isso que chega a um resultado final bom. A pessoa treinou, a pessoa sabe. Não é aquela pessoa, mas não me ensinou como abrir uma cerveja. Não, eu ensino. E o empreendedor daqui de Macaúbas deve ensinar também. Se não sabe fazer, contrate alguém, contrata uma consultoria, porque tem consultoria na nossa região. Inclusive, eu mesmo dou a consultoria. Ah, vou fazer um cardápio. Aí bota lá um ingrediente que não tem nada a ver com outro ingrediente. Não sabe a composição dos ingredientes, não sabe a combinação. E isso tem na gastronomia. Por isso que dá um resultado final perfeito. Uhum. Eu falei agora, já esqueci. É a combinação de ingredientes. Então, assim, por isso que eu falo, não pode ser amador. Você tem que conhecer, fazer a combinação perfeita para prestar um serviço de qualidade. E isso realmente é o que falta, né, Binho? E assim, foi bom você ter pontuado isso, já que a pessoa não tem... não sabe como direcionar o seu colaborador. Existem pessoas que dão mentoria. Sim. Você falou que você mesmo fornece, né? Sim, tem outras pessoas também que fornecem aqui na nossa região. Porque assim, é importante você capacitar a pessoa que está trabalhando com você para que o seu cliente, quando chegar, ele se sinta acolhido, ele se sinta bem recebido, ele consiga fechar a venda com você, o que é o importante, né? Você fidelizar o cliente, que é muito mais importante ainda. Porque aquele cliente que fechou a venda com você hoje, provavelmente, quando ele gosta do seu atendimento, ele gosta da sua recepção, da sua energia, que conta muito, ele vai voltar. E não volta só uma vez. E além dele voltar, tem aquele negócio que a gente falou lá no início, do boca a boca, né? A gente vai sair indicando outra pessoa, a gente vai, vai em tal lugar, vai no restaurante de Binho, porque além da comida dele ter qualidade, o atendimento é essencial e é fundamental isso, né? É fundamental para todas as áreas de comércio, não fica só resumido a um restaurante, não fica só resumido a um comércio de roupa, uma loja de roupa, é para todos os tipos de comércio. O atendimento, ele é crucial, ele é fundamental sim, e Macaúbas precisa trabalhar esse ponto, que é ponto-chave, é estratégico você ter hoje em dia um atendimento qualificado. Isso é fundamental e prova viva, né, Binho? Sim. Você que já trabalhou há anos, eu já trabalhei com comércio também, a gente sabe que é o que fideliza o cliente, porque além do cliente, você pode ter certeza que você vai levar essa pessoa para a vida. Tem clientes que vão trazer você para a família, vão se tornar amigos, e isso é questão de energia, é questão de afinidade, é questão de atendimento, é de atenção, e que o ser humano gosta disso, né? Sim. E conta pra gente aí, Binho, você falou sobre questão de vinhos. Você chegou durante a faculdade a fazer algum curso de sommelier sobre vinhos? Inclusive, eu vou fazer um curso agora, né? De harmonização de vinhos com pratos, porque eu acho que falta na minha grade curricular. E como eu trabalho com vinhos, de certa forma, eu já dou uma direção daquilo que tem que ser servido, a combinação. Os próprios rótulos dos vinhos já tem. Ali harmoniza com peixe. E a gente também tem uma base, mais ou menos. Não é aquele curso avançado dentro do curso, sim, mas você sabe mais ou menos o que combina com tal. Mas eu preciso melhorar muito isso e estou buscando novos conhecimentos. E o que é importante, tá, gente? O que ele falou aqui, mesmo que você seja um profissional, que você já tem um nível superior, você já atua na área, é sempre bom você ter isso em mente, que você sempre precisa estar se reciclando. A pessoa nunca para de estudar, né? Nunca para. E prova viva é isso que ele está falando aqui. Ele vai se especializar nessa parte de sommelier para ele saber o que oferecer para o cliente, o que indicar com prato de massa, né? Para poder ter uma harmonização, né, Binho? E assim, gente, a questão de você estudar, isso não é só para a questão de trabalho, é para a vida. Conhecimento adquirido, ninguém te tira. Conhecimento você leva. E assim, só te acrescenta, só te agrega. Quanto mais você estimula o seu cérebro a estar estudando, o seu desempenho cognitivo, ele só vai crescendo. É exponencial. Você pode ter certeza que você investir em conhecimento, você não vai ficar estático. Não. Né? Você cada vez mais vai estar evoluindo. E ver um profissional, gente, eu vou bater isso na tecla porque é admirável, sim. Um jovem na idade dele ser empreendedor, ter estudado, ter procurado trazer algo diferente para Macaúbas. Algumas pessoas ainda não conhecem o trabalho dele, mas eu tenho certeza que não só com essa entrevista, com as redes sociais dele, outras pessoas serão atingidas, terão a curiosidade de vir conhecer o seu espaço, tá, Binho? Para que consiga
saber que Macaúbas tem muitas coisas bacanas a serem oferecidas, como ponto turístico, como um restaurante bacana, porque Macaúbas estava realmente precisando de um restaurante assim, nesse nível, nesse porte que você tem. E vou tornar mais uma vez a convidar vocês a estarem, né, conhecendo o Espaço de Binho, tirando um dia para poder ir apreciar e degustar da comida dele, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E a gente vai para o próximo bloco e já já a gente volta com mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. E voltamos ao nosso último bloco do programa Sextou com Anne Anjos. E agora a gente vai fazer, tá, Binho, um bate-bola bem rápido para ter aquele momento de descontração, antes da gente se despedir. Vamos lá? Vamos. Eu vou fazer a pergunta e você me responde sem pensar muito o que vier à sua cabeça, tá? Tá. Um prato que te define. Risoto de camarão. Um tempero que não pode faltar. Pimenta do reino. Cozinhar sozinho ou em equipe. Em equipe. Um restaurante que você ama. O meu. Um chefe que te inspira. Léo Paixão. Pronto, conhecemos um pouquinho dele, né, com essa curiosidade aí do bate-bola. E agora, para fechar com chave de ouro, Binho, eu queria que você falasse para as pessoas de casa aonde fica o seu restaurante, a localização, qual o horário de funcionamento e as novidades, se você puder dar um spoiler de que você vai estar trazendo para a gente aí. Então, vamos lá. O meu restaurante, ele fica situado na Rua Flamiano Alves Pimenta, no Alto da Santa Cruz, aqui em Macaúbas. O número é 414. A gente abre de quarta a domingo, das 18 às 23 horas. Inclusive, estamos com um cardápio novo agora, né? Estreamos semana passada. E você que é de Macaúbas, que é de toda a região, está super convidado para ir lá, conhecer a nossa gastronomia, o nosso atendimento, tomar um bom vinho, uma boa cerveja e usufruir do que eu posso oferecer de melhor, que é a comida. Com certeza, assim como eu tenho certeza que vocês aí de casa também não vão deixar de conhecer esse espaço maravilhoso. E eu quero também, Binho, pedir para que você fale as suas redes sociais, tá? Para que as pessoas te sigam, as redes sociais também do restaurante, para as pessoas ficarem a par de tudo que está rolando lá. A minha rede social é Binho Novaes, e a rede social do restaurante é Bom Burger, que é Bom Burger com anzinha, uma salada Bom Burger. Pronto. Eu queria aproveitar o espaço aqui, tá? Te parabenizar mais uma vez pela sua dedicação, pela sua história de vida, por todo o conhecimento que você tem
trazido para as pessoas nas suas redes sociais, nesse bate-papo que a gente teve aqui, que foi um bate-papo super proveitoso, não só para mim, eu acredito que para os de casa também. Que Deus continue abençoando sua vida, seus projetos e seus sonhos, que eu sei que são grandiosos, e Deus está cada vez mais te honrando e vai continuar honrando, porque você é uma pessoa batalhadora, Binho, e você merece vencer muito nessa vida. E é só o começo, né, das coisas grandes que Deus tem para você. E sempre que você quiser vir, o programa está aberto aqui, tá? Para você, esteja sempre à vontade quando você quiser retornar. Se você tiver alguma... Anny, eu tô com alguma novidade aqui no restaurante. Você pode falar, a gente marca um dia. Será um prazer te receber aqui, ou se você quiser também lá no restaurante, viu, Binho? Eu que agradeço a você e a sua equipe maravilhosa, tá? Pela essa oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, sobre minha trajetória, sobre o meu comércio também. E estão convidados para ir lá também, aproveitar um pouco, descontrair. E quem sabe uma próxima gravação não será lá, né? Um prato para vocês. Com certeza nós iremos sim, viu, Binho? Será um prazer ter você novamente aqui conosco. Você já faz parte da nossa família. Será sempre bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Tá? E esse foi o Sextou hoje com Anny Anjos e o nosso convidado super especial. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que nós vamos trazer cada vez mais aqui para vocês. Boa noite e até a próxima. Tchau.